No último fim de semana, boa parte dos campeonatos estaduais acabaram e não faltaram campeões. Como sabemos, os estaduais normalmente são dominados por poucos times, como o Trio de Ferro em Pernambuco, ou os quatro grandes em São Paulo e no Rio de Janeiro. De vez em quando aparece uma zebra, porém algumas acabam não crescendo e logo somem do mapa. No vídeo de hoje apresento 9 casos de clubes que chegaram ao título estadual, mas hoje estão fora dos holofotes. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Vamos começar no Centro-Oeste, mais precisamente pelo Campeonato Goiano. Nele, o Itumbiara surpreendeu e foi campeão em 2008. Na primeira fase, dividida em grupos, mas em sistema todos contra todos, o Itumbiara foi segundo colocado, avançando com sobra para a Napolina. Porém, desde o início, o clube já dava seus recados. Logo na primeira rodada, bateu o Vila Nova por 3-1. Durante a primeira fase, fez gato-sapato do Atlético Goianiense, atual campeão, vencendo os dois jogos por 3-2 e 2-1. Por último, ainda bateu o Goiás por 3-2. Na semifinal, de novo o Atlético Goianiense, e a freguesia seguiu imbatível, com mais 2 vitórias e vaga na decisão. Na final, o Itumbiara amassou o Goiás, com direito a 3-0 no jogo decisivo. Em 2009, o Itumbiara ainda repetiu boa campanha, chegando de novo na semifinal. No mesmo ano, ainda encarou o Corinthians de Ronaldo Fenômeno pela Copa do Brasil. Perdeu, mas sem dúvidas foi uma honra para o clube. Em 2010, no entanto, a chave do Itumbiara virou para pior, com a equipe sendo rebaixada na vice-lanterna e com apenas 3 vitórias em 18 jogos. Nos anos seguintes, o clube nunca mais repetiu boas campanhas e ainda acumulou 2 rebaixamentos, em 2013 e 2019. Em 2021, o Itumbiara se despediu da elite goiana, rebaixado com a pior campanha entre os 12 clubes. Porém, o que estava ruim terminou de piorar. No ano seguinte, péssima campanha na segunda divisão e queda para a terceirona de Goiás na vice-lanterna. No ano passado, o clube não passou nem perto de retornar e segue no fundo do poço. O 7 de setembro de Dourados, ou apenas 7 de Dourados, é um caso estranho, de clube que sumiu da noite para o dia e no auge. A equipe foi campeã sul-mato-grossense em 2016 e com boa campanha. Na fase de grupos, liderou sua chave, empatado com o Corumbaense e levando a melhor no número de vitórias. Nas quartas, o 7 venceu o Chapadão, tanto na ida como na volta, seguindo adiante. Na semifinal, a capital foi desafiada, com o tradicional Operário de Campo Grande, ficando no caminho, após 2 empates. Na decisão, o Comercial, também de Campo Grande, e com 2 triunfos, o 7 fez história e levou a taça. Vale citar uma curiosidade. No time do Comercial estava ninguém menos que Aloísio Chulapa, veteraníssimo. Ele, por sinal, anotou um gol na decisão. Com o título, o 7 ganhou vaga na Copa do Brasil e fez bonito, despachando o River do Piauí na primeira fase, em casa. Na sequência, é bem verdade, foi dominado pelo Sport e eliminado, mas só por passar de fase, a lembrança é boa. No estadual, o clube embalou 3 semifinais. Em 2017, caiu para o Novo Operário, clube fundado por torcedores do tradicional Operário, derrota na ida e empate na volta. Em 2018, por coincidência, o 7 parou exatamente no Operário, perdendo os 2 jogos. 2019 foi o último estadual do 7 e foi bonito, com o time avançando de fase em terceiro lugar, só atrás de Operário e Águia Negra. Nas quartas, duelo contra o Costa Rica e com 3-1 na soma dos placares, a terceira semifinal consecutiva. Nela, o 7 acabou eliminado pelo Águia Negra, levando 3-1 em casa e 2-1 no jogo de volta. De forma repentina, o clube se licenciou do futebol e até o momento não voltou às atividades. Se você for de Dourados e estiver no vídeo, comente o que aconteceu com o 7 de Dourados. O Guará foi mais um dos vários clubes meteóricos no Distrito Federal, com sucesso e sumiço rápidos. O clube foi campeão candango em 96, ano que ficou marcado por revelar o zagueiro Lúcio, futuro campeão mundial pela seleção. Na primeira fase, com 14 clubes, o Guará foi 5º colocado, avançando sem chamar grande atenção.
Você pode estar sentindo falta do Brasiliense, que nessa época sequer existia. Na segunda fase veio o Destaque, liderando seu grupo e desbancando o Gama no rumo da semifinal. Nela, o Guará passou diante do Lusiânia, com 2-2 na ida e triunfo de 2-0 na volta, para chegar na final. Na decisão, justamente o Gama, e com autoridade, o Guará venceu os 2 jogos, ficando com o título. Porém, o destaque do clube parou nos anos 90, e em 2006, 10 anos depois do título, o Guará foi rebaixado, fazendo péssima campanha naquele ano. Em 2007, na segundona, outro ano péssimo, com o Guará escapando por pouco de cair outra vez. O novo rebaixamento para a terceira divisão não foi evitado em 2008, com o Guará perdendo 7 jogos e caindo na lanterna. Nos 2 anos seguintes, o clube se licenciou, voltando em 2011. Foram 6 anos tentando voltar para a elite, mas sem passar perto disso. Em 2016, o Guará se despediu do futebol, e de maneira triste, com outra campanha fraca na segundona. Depois disso, um novo licenciamento, que levou à desfiliação da Federação do Distrito Federal. Seu último jogo foi diante do Botafogo de Guará, ficando no 0-0. Fechando o Centro-Oeste, vamos ao Mato Grosso, com o Juventude de Primavera do Leste. Pouco antes do Cuiabá, o clube faturou um bicampeonato na virada do século. Em 2000, o Juventude fez bonito desde o início, com a terceira melhor campanha na primeira fase, atrás apenas de Sinop e Berga, campeões dos turnos. Na segunda fase, o Juve decolou e partiu ao mata-mata com a liderança, desbancando Sinop e Misto. Na semifinal, encarou o Berga e em 3 jogos, com 2 empates e 1 vitória, avançou para a decisão. Na final, o Sinop, e de novo em 3 jogos, o Juventude levou a taça para a Primavera do Leste. Em 2001, o clube chegou com tudo, liderando seu grupo na primeira fase e passando outra vez ao mata-mata. Na semifinal, com direito à goleada de 5-1 para cima do Sinop, o Juventude avançou para outra decisão. Pela frente, o Misto, maior campeão mato-grossense. Porém, nada disso intimidou o Juventude, vencedor por 3-1 no jogo de ida. Na volta, o Misto não quis jogar e o Juve foi declarado bicampeão. Ainda naquele ano, o Juventude encarou o Fluminense na Copa do Brasil e, sem tomar conhecimento, goleou por incríveis 4-1 no jogo de ida. Na volta, acabou não resistindo e perdeu a chance de fazer história. Rapidamente, o clube perdeu destaque e em 2007 jogou o estadual pela última vez, com uma campanha fraca, apenas 9º colocado, brigando para não cair. Depois disso, o Juventude se licenciou do futebol e nunca mais entrou em campo. Viajando para o Nordeste, um dos clubes mais tradicionais da Bahia, o Ipiranga de Salvador. Aliás, a camisa do Ipiranga faz parte da minha coleção pessoal. 10 vezes campeão baiano, o clube ficou marcado pelos torcedores ilustres, entre eles a Santa Irmã Dulce e o escritor Jorge Amado, autor de sucessos como Tieta do Agreste, adaptada como novela pela Rede Globo. A última conquista do Ipiranga veio em 1951, quando liderou a primeira fase isolado, 2 pontos à frente do Vitória, que ainda era um clube buscando espaço em Salvador. Na decisão, o empate por 1-1 foi suficiente e a 10ª taça foi para as mãos aurinegras. Com o passar dos anos, o Ipiranga foi perdendo espaço e em 99 jogou a elite baiana pela última vez, sendo rebaixado com péssima campanha, na lanterna. Apenas 1 vitória em 9 jogos. O clube passou alguns anos licenciado e na última década bateu na trave para voltar. Em 2011 foi para o jogo do acesso, na segundona, mas caindo na regra do gol fora de casa, perdeu a vaga para o Itabuna. Em 2012 liderou seu grupo e de novo foi para o jogo do acesso, agora diante da Jacuipense. Foi tão pior quanto 2011, com o Ipiranga levando 4-1 no jogo decisivo e ficando de novo pelo caminho. Sua última aparição foi em 2016, quando ficou a 1 ponto da final na segundona, atrás de Teixeira de Freitas e Atlântico. Desde então, o Ipiranga está licenciado. Seu último jogo, até o momento, foi a goleada de 4-1 para cima da Catuense. Antes de seguir, os apoios financeiros do canal.
Pelo botão Valeu demais, você pode fortalecer financeiramente meu trabalho, com um único depósito e pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, por valores mensais, e com seu nome podendo aparecer no final de cada vídeo. Caso não possa apoiar com dinheiro, deixar seu like e se inscrever no canal também me ajuda demais. Agora, voltando ao vídeo. No Rio Grande do Norte, o Corinthians de Caicó fez história em 2001, com seu primeiro título estadual e a primeira conquista de um clube do interior. No primeiro turno, o clube já mostrou que vinha forte, liderando com sobras para o vice-líder ABC, contra quem fez a final. Na decisão, venceu os 2 jogos por 2-1, levando a primeira taça em jogo naquele ano. No segundo turno, o Corinthians liderou de novo, com menos folga, mas não sem mérito. Dessa vez, a final seria contra o América. O Corinthians tinha a chance de levar o título sem jogar as finais, mas perdendo por 3-0 do América, ficou com o vice do segundo turno, tendo de fazer mais 2 jogos contra o Mecão na decisão de fato. No segundo encontro, o Corinthians não deu bobeira e faturou o título estadual, com 2 vitórias por 1-0. No ano seguinte, o clube foi novamente finalista, porém, com um regulamento controverso, perdeu justamente para o América, apesar de 2 empates. Nos anos seguintes, foram mais 2 semifinais, mas aos poucos, o Corinthians foi perdendo fôlego e fazendo campanhas discretas. Em 2010, veio o último brilho, com mais um vice estadual, diante do ABC. Os anos na sequência foram apagados e em 2015 veio o fundo do poço. Em grave crise financeira, o Corinthians fez a pior campanha do primeiro turno e foi para o play-off de rebaixamento contra o Força e Luz. Ao menos, o clube conseguiu vencer o segundo jogo por 2-0, se livrando da queda. No entanto, sem dinheiro, o Corinthians desistiu do Potiguar 2016 e desde então não voltou ao futebol. Poucos clubes foram tão meteóricos como o JV Lideral, de Imperatriz, no Maranhão. Com apenas 1 ano de vida, o clube estreou no Campeonato Maranhense em 2009 e logo foi campeão. Em mais um formato bizonho de estadual, o JV Lideral foi o melhor de seu grupo no primeiro turno, em uma chave só de clubes do interior. Na sequência, um mata-mata, onde o JV amassou o Maranhão, vencendo o segundo jogo por 5-1. Dentro do primeiro turno, ainda houve um triangular, onde o clube foi vice-campeão, atrás do Sampaio Corrêa. Parece até regulamento do Carioca. No segundo turno, de novo com o clube só do interior, o JV Lideral ficou como vice-líder, atrás do Nacional de Santa Inês. No mata-mata, antes do triangular, duelo contra o IAP, e a equipe venceu os 2 jogos. No triangular final, só equipes do interior, e o JV Lideral foi campeão, partindo para a decisão do estadual. Decisão essa contra o Sampaio Corrêa, e com o regulamento debaixo do braço, o JV Lideral faturou o título, por conta da melhor campanha geral. Isso tudo após estrear no futebol profissional em 2008. Porém, o clube sequer defendeu o título, desistindo do estadual em 2010, por falta de dinheiro. Nos anos seguintes, o clube participou de poucas edições da segunda divisão e está licenciado há alguns anos. Fechando o Nordeste, o América de Recife, um dos clubes mais tradicionais de Pernambuco. Dono de 7 títulos estaduais, o Alviverde vem sendo maltratado nos últimos anos, deixando o clube longe das glórias. A 7ª e última conquista foi em 1944, completando 80 anos neste momento. No primeiro turno, contra outros 6 clubes, o América foi campeão invicto, vencendo 4 vezes e empatando 2 jogos. No segundo turno, vice-campeonato, ficando atrás do Náutico. Vale citar que o Náutico ainda era pequeno em Recife, com apenas 2 títulos na época. No terceiro turno, o Timbu foi campeão de novo, e com o América piorando sua posição, fechando apenas em quarto. Mesmo assim, o clube estava na final. Em uma decisão bizonha, com 4 jogos, o América levou a melhor sobre o Náutico, conquistando o hepta pernambucano. O clube ainda conseguiu 5 vices nos anos seguintes, o último em 1952. Porém, pouco a pouco, o América foi perdendo espaço, decaindo com o passar dos anos. Em 95, jogou na Elite pela última vez, até então. Entre 96 e 98, não há nenhum registro na primeira ou segunda divisão,
dando a entender que o América se licenciou, algo que foi rotineiro durante os anos 2000. O América só voltou para a elite em 2011, quando escapou raspando do rebaixamento na última rodada. Rebaixamento esse que veio logo em 2012, com a pior campanha entre os 12 clubes. Ao menos o retorno não demorou tanto, ocorrendo já em 2014. 2019 marcou a última aparição do América na elite, e de novo com uma péssima campanha, perdendo 8 dos 9 jogos. Só não foi lanterna graças à punição imposta ao Flamengo de Arco Verde. Em 2022, o clube entrou em campo pela última vez, na segunda divisão de Pernambuco, e a despedida foi melancólica, com o América caindo na primeira fase, devido à punição e perda de 12 pontos. No ano passado, o clube não jogou a segundona. Para fechar o vídeo, uma rápida passagem no sul do Brasil, para falar do Esporte Clube Rio Grande, nada menos que o clube mais antigo do Brasil em atividade, desde 1900. Sim, o Flamengo foi fundado em 1895, porém, para a prática do remo, o futebol só chegou na Gávea depois. Dito isso, o Rio Grande chegou ao topo do futebol gaúcho há quase 100 anos, em 1936. Em um campeonato enxuto, o clube bateu o Novo Hamburgo na semifinal por 5-2 e na decisão superou o Internacional nos 2 jogos, ficando com a taça. 5 anos depois, o Rio Grande teve a chance do bicampeonato, mas acabou humilhado pelo Inter, perdendo por 15-4 na soma dos placares. Rapidamente, a equipe foi perdendo espaço, disputando pouco a elite. Sua maior sequência foi entre 1963 e 1969. Em 75, o clube apareceu na elite de forma oficial pela última vez, terminando em 18º e antepenúltimo. Não há nada dizendo que o Rio Grande foi rebaixado, porém ele jogou a segundona entre 77 e 79. Durante os anos 80, começou as passagens pela terceira divisão gaúcha. Em 2000, ano do centenário, o Rio Grande foi convidado para jogar a elite, como homenagem da federação. Apesar da campanha mediana, foi rebaixado de volta para a segunda divisão, por ser apenas convidado. Na segundona, o clube apareceu pela última vez em 2015. No ano passado, o Rio Grande disputou a terceira divisão, ficando na primeira fase, atrás de Rio Grandense e São Paulo. O vídeo de hoje fica por aqui. São vários os campeões estaduais que sumiram do mapa. Não cabem todos em um vídeo. Se quiserem a parte 2, deixem seu like para que chegue a mais gente. Se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Reforço o convite para assinar o clube de membros, ou se preferir, contribuir pelo botão Valeu Demais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.